Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, graça e paz, queridos, que dia maravilhoso, esse dia que Deus fez para nós. É muito bom estar conectado com você, estar ligado a você, nós aqui da Sara, nossa terra da França, Sara, nossa terra Paris, conectados com você que está aí no mundo inteiro, aqui na França, você que está na Alemanha, você que está no Brasil, você que está em Portugal, nós estamos juntos cultuando ao Senhor e adorando a Ele. E nós podemos aumentar essa conexão se nós compartilharmos o link dessa palavra com outras pessoas para que elas também possam ser abençoadas. Lembra de uma coisa, você foi chamado para ser bênção, não apenas para ser abençoado. E ser bênção é você compartilhar com todo mundo as coisas boas que Deus tem dado a você, né? É maravilhoso estar junto com esses irmãos aqui, alguns que viajaram, mas estão conectados, participando do culto conosco. E você que está aqui hoje, celebrando ao Senhor, louvando a Deus, essas crianças maravilhosas, vocês precisam ver, gente, como essas crianças são impactantes ouvi-las celebrando a Deus, louvando a Deus, e a alegria que elas têm em estar na presença de Deus. O culto aqui em Paris é forte, é maravilhoso também, porque nós podemos louvar a Deus com a alegria das nossas crianças. Deus abençoe as nossas instrutoras de hoje, que estão com as crianças, fortalecendo a alegria delas em servir a Deus. Mas olha só, nós estamos numa série de palavras, né? Começamos domingo passado, e o tema da nossa série de palavras é Levante os olhos e veja. E eu quero ler com você o texto aqui em João, capítulo 4, versículo 35. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita, né? Jesus está chamando os discípulos, desafiando os discípulos a fixarem os olhos naquilo que realmente é importante na vida. E hoje eu queria chamar você para olhar para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. E eu quero ler um outro texto com você aqui, na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículos 1 a 3, porque é sobre isso que nós vamos estar falando hoje. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Quando nós trazemos a você essa realidade ou esse desafio de levantar os olhos e ver, e esse é um chamado que o próprio Jesus faz para nós, e Jesus faz esse chamado porque ele está preocupado com as formas, as maneiras, os meios que nos levam a desfocar de qual é o verdadeiro propósito e o verdadeiro objetivo da nossa vida. Eu, particularmente, gosto muito de assistir esses documentários de animais caçando, né, os animais selvagens, e é interessante como os animais que são pegos, eles são pegos por olharem para o lugar errado, né, quando eles são capturados pelos predadores. E é forte nós observarmos como, quando um animal, um leão, um leopardo, quando eles estão caçando, como eles estão focados
no objeto que eles querem, no animal que eles querem capturar. Talvez você já tenha passado pela situação, né, pela circunstância de ser apanhado de surpresa, porque simplesmente isso acontece muito, provoca muitos acidentes, inclusive. Simplesmente você está olhando para o lado errado e você não se dá conta do perigo que se aproxima de você. O meu chamado, o meu desafio, meu alerta para você que está me ouvindo agora é: ponha a sua visão no lugar correto, né? Naquilo que realmente pode trazer resposta para você. E o escritor aos Hebreus, né, o autor aos Hebreus é desconhecido, ninguém sabe quem foi, supõe-se, né, existem várias teorias a respeito de quem tenha escrito a Epístola aos Hebreus, mas a necessidade da carta aos Hebreus é justamente para trazer aqueles irmãos a uma visão correta do que seria a carreira cristã. Quando nós estudamos um pouco a história, o contexto dessa passagem, nós percebemos que a igreja dos irmãos hebreus, né, a igreja hebraica, os irmãos hebreus, eles estavam enfrentando uma crise de fé. Eles estavam perdendo o foco da carreira cristã. Você lê o livro de Atos dos Apóstolos na Bíblia e você vê quando o evangelho começou em Jerusalém, o ânimo, a força, o vigor daqueles irmãos. Sempre que você começa uma experiência nova, você começa um desafio novo, você está animado, você está motivado, você está fortalecido, mas ao longo do processo, muitas vezes, os desânimos vêm sobre a sua vida, você desiste, né? Você se cansa, a situação, a pressão se torna insuportável. Quantas pessoas começaram grandes projetos na sua vida, né, e desistiram? Quantas pessoas, ao longo da sua trajetória do casamento, desistiram do casamento? Isso é interessante, né? Quando você está casando, você faz promessas, você está, como é que eu posso dizer, com a expectativa alta, e ao longo do processo, muitas pessoas simplesmente não aguentam as pressões e elas desistem. Acontece muito isso na vida de muitas pessoas. Estava acontecendo em relação à fé desses irmãos hebreus, né? E quando você perde o foco, quando você deixa de olhar para as coisas que realmente são importantes em relação ao projeto de Deus para a sua vida, especificamente sobre isso, porque é a partir disso que eu quero que você construa toda a sua trajetória. Quando você perde o foco, você se torna negligente com a sua salvação. Irmãos, você que está me ouvindo agora, você que está ouvindo a palavra, que se quer uma palavra de Deus, se tem algo que é absolutamente importante na sua vida, na sua trajetória, na sua história, é a convicção dos seus pecados perdoados e da vida eterna, né? Aqueles irmãos, eles estavam negligenciando aquelas pessoas, aquela comunidade hebraica de cristãos hebreus, eles estavam negligenciando aspectos básicos em relação à salvação, né? E o escritor aos Hebreus, ele diz: como nós poderemos escapar se nós negligenciarmos a nossa salvação? Olha só, eu sei que você enfrenta pressões, enfrenta lutas, enfrenta dificuldades, mas eu quero pedir a você: não abra mão dos valores que são eternos e inegociáveis. A sua salvação é uma delas. Jesus, ele não veio ao mundo para curar os enfermos, ele curou os doentes, mas ele não veio prioritariamente para isso. Ele não veio ressuscitar os mortos, ele ressuscitou mortos, mas ele não veio prioritariamente para isso. Jesus veio nos trazer a palavra de salvação e ele veio morrer na cruz em nosso lugar para que nós pudéssemos ter acesso direto a Deus. Então, não negligencie esse aspecto importante da volta de Jesus, da vinda de Jesus. Uma outra coisa que acontece quando você está olhando para o lado errado, quando você desfoca dessas questões importantes, é que você se torna surdo à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo fala, ele está falando com você agora, ele fala comigo, ele dirige as nossas vidas. Se você quer viver
aspectos felizes da sua vida. Você precisa aprender a ouvir a voz do Espírito Santo e se mover na voz do Espírito Santo. E quando você está olhando para o lado errado, né, quando você coloca o seu coração e as suas preocupações no foco errado da vida, você perde a capacidade de ouvir a voz do Espírito. Você começa a ouvir muitas vozes, mas as vozes que são realmente importantes, você não ouve. Uma outra coisa que acontece quando você perde o foco, né, quando você está olhando para o lado errado, quando você não olha para aquilo que é importante, é não experimentar o descanso da fé. Quando você conhece a Cristo e você entrega a sua vida a Ele, não importa as lutas e os problemas que você enfrente, você descansa nas promessas de Deus para você. Né? Você sabe que as lutas podem ser grandes, as dificuldades podem ser grandes, as perdas podem ser grandes, mas você tem descanso, porque você tem promessas de Deus para a sua vida. E, por fim, né, e era o que estava acontecendo com os irmãos hebreus, eles estavam vivendo uma estagnação de fé. Eles não cresciam mais espiritualmente. Coisas que eles deveriam conhecer, coisas que eles deveriam saber, coisas que eles deveria já ser de conhecimento comum daquelas pessoas, elas simplesmente ignoravam isso, escritor aos Hebreus. Né? Eu até recomendo que você leia durante essa semana a Epístola aos Hebreus, são só 13 capítulos, né? Fácilzinho de ler. O escritor diz para eles: vocês deveriam ser doutores, vocês deveriam ser mestres em alguns aspectos de fé, e, de fato, vocês não estão sendo. Então, a grande pergunta para nós aqui, né, e a pergunta que eu quero fazer para você, eu quero que você tenha condições de respondê-la, é: como eu não perco essa perspectiva? O escritor aos Hebreus, ele disse: olhem para Jesus, que é onde a sua fé começa e onde ela se torna completa, onde ela se torna perfeita. É muito forte essa expressão dele. Né? Ele faz algumas observações importantes e ele diz isso: olhem firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, né? O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Mas ele diz: olhem para aquele que traz o começo para a sua fé e que te leva a viver uma fé perfeita. Esse é o seu desafio. Né? E como é que a gente faz isso? Em primeiro lugar, o escritor aos Hebreus, ele diz: corram a carreira que Deus preparou para vocês. No versículo 1 do capítulo 12, ele diz: nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. E essas testemunhas que ele está falando aqui são os heróis da fé do capítulo 11. Não é? O capítulo 11 de Hebreus é o capítulo da fé. Ele diz como homens e mulheres de Deus, ao longo dos séculos, enfrentando as maiores dificuldades, eles obtiveram as maiores vitórias. E ele está dando para nós exemplo de pessoas que enfrentaram situações extremas, enfrentaram a fúria do fogo, foram jogados na cova dos leões, né? Estiveram cercados por exércitos, perderam pessoas queridas na sua vida, na sua história, na sua trajetória, mas ainda assim essas pessoas continuaram correndo a carreira da fé. Ele diz: olha para essas pessoas que são as testemunhas, que estão olhando para você agora e que estão torcendo por você, para que você possa completar a sua carreira assim como eles completaram. Esses homens e mulheres de Deus, inclusive os apóstolos, né, agora fazem parte dessas testemunhas, eles obtiveram a vitória porque eles foram até o fim na carreira deles. E nós estamos cercados por essas testemunhas, nós temos o exemplo deles, nós estamos na vantagem.
Porque muitas das coisas que eles estavam enfrentando, eles foram os primeiros a enfrentar. Mas Deus, através do exemplo deles, nos motiva a ir até o final, na nossa trajetória e na nossa corrida. Ele diz, esses heróis da fé, gente, entenda isso, esses heróis da fé, eles eram gente como nós. Eles eram pessoas como eu e você, que enfrentamos fraquezas, que temos tristezas, que acordamos às vezes de mau humor, né? Que sente fome, que sente sede, que se sente pressionado. Essas pessoas, eles são gente como nós, mas eles foram vitoriosos. E se eles foram vitoriosos, nós podemos também ser vitoriosos naquilo em que eles venceram. Agora, como é que eles fizeram isso? Ele diz, é preciso que você se desembarace, né, de todo peso e de todo pecado. Quem está correndo agora a gente está nesse período das Olimpíadas, né? E nós percebemos como os atletas das Olimpíadas, eles trazem para o corpo deles os menores pesos possíveis, né? A roupa deles ela é feita de um tecido especial, né, para vencer melhor a resistência do ar, para não ser uma roupa pesada, para que eles possam competir e ter as melhores performances nas suas competições. Se você está acompanhando as Olimpíadas, você percebe isso. Aquela roupa não é só uma roupa decorativa, né? Aquela roupa tem um objetivo muito claro de trazer o menor peso para os atletas, para que eles possam atingir o seu maior pico de potencial no esporte que eles praticam. Aqueles que estão correndo, eles usam tênis que protegem os pés, precisam estar calçados, né? Mas eles usam os sapatos leves, que os deixem livres, confortáveis. Você já imaginou correr uma maratona com um sapato apertado ou com um sapato folgado? As duas coisas são terríveis, né? Aqueles sapatos que são pesados demais. Imagina isso. E o escritor aos Hebreus ele está dizendo, você está numa carreira. A vida cristã é uma corrida, é como uma corrida. Não é? Deus preparou essa corrida para você. Agora, para você atingir o objetivo dessa corrida, alivie-se dos pesos. E ele coloca duas coisas aqui. Ele diz os pesos ou os embaraços, depende da sua versão. Ele diz o pecado. Todos nós sabemos que o pecado é um problema. Não é? Isso é unânime. A gente não vai, eu não quero nem me deter nesse aspecto. Que nós precisamos nos livrar do pecado. Agora, existem coisas que não são pecados, mas que ainda assim nos atrasa na nossa corrida, nos embaraça na nossa corrida, nos dificulta a nossa corrida, mesmo sem ser pecado. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Há coisas que atrapalham você, né? Por exemplo, relacionamentos errados. Você trazer para a sua vida e para a sua história pessoas que não têm a mesma direção de fé que você trazer para dentro da sua intimidade pessoas que não são participantes do seu esforço para alcançar o melhor para Deus. Então, você se associar a pessoas que têm conselhos que estão distantes da palavra de Deus, conceitos que estão distantes da palavra de Deus, e isso te impede. Né? Um outro embaraço muito comum é você não trazer para a sua realidade de vida uma busca de intimidade e comunhão com o Senhor. Eu estava olhando, estou acompanhando as Olimpíadas também, né? Claro, tem muitos atletas brasileiros, atletas nordestinos. Teve um rapaz agora do Rio Grande do Norte que se tornou campeão mundial de surf, e tantos outros. E quando você ouve o testemunho de alguns deles, essa menina da ginástica, é incrível isso é maravilhoso. Essas pessoas que estão dando esse testemunho, muitas delas, elas são cristãs. E elas falam de como elas colocaram como elas dedicam essas vitórias ao Deus que dá descanso a elas. Né? Irmãos,
para que você possa ter sucesso em todas as áreas da sua vida, financeira, emocional, sentimental, em tudo, né? Sucesso completo na vida, é necessário que você harmonize a sua trajetória com a sua intimidade com Deus. Muitas pessoas se aproximam de Deus apenas para receber de Deus alguma coisa. Mas o nosso chamado e livrar-se do embaraço, o embaraço é tudo aquilo que impede você de estar próximo de Deus, de dar a Deus o seu melhor culto, de servir a Deus da melhor maneira possível. Todas essas coisas constituem embaraço na sua vida. Então, o escritor está dizendo aqui, preste atenção, você está rodeado de gente, os heróis e heroínas do Antigo Testamento, da palavra de Deus, eles são testemunhas vivas de que quando você vive uma vida com Deus e para Deus, você consegue atingir o objetivo final da sua carreira. E livre-se do pecado, faça as renúncias que precisam ser feitas. Olha a história desses homens e mulheres de Deus que renunciaram a prazeres daqui para obter uma vida eterna, a vida eterna com o Senhor. E então você corre a carreira que Deus preparou para você. Eu quero convidar você para ler comigo um texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 13. Abre aí, por favor, Lucas, capítulo 13. Né? E vamos ver o que significa essa carreira que Deus, que o Senhor tem preparado para nós. Lucas 13, 10 até o 17. Olha o que o texto bíblico está dizendo para nós aqui. Num sábado, Jesus estava numa das sinagogas e chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Ela andava encurvada sem poder se endireitar de modo nenhum, como muitas pessoas vivem, né? Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Porém, o Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi, o seu jumento, para levá-lo a beber? Por que motivo não devia livrar desse cativeiro, em dia de sábado, essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo dito estas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. Preste atenção nisso aqui. Essa mulher era uma serva de Deus. Jesus disse, ela era uma filha de Abraão. No entanto, por 18 anos, essa mulher foi impedida de atingir o melhor de Deus para a vida dela, de alcançar o nível máximo do seu potencial em Deus, porque ela estava amarrada, presa por um espírito maligno. Você precisa aprender, né, vir até Jesus, caminhar até Ele, para se livrar de todo o peso. A palavra de Deus liberta você de um peso e coloca você na pista de corrida para que você possa atingir todos os seus objetivos no Senhor. Segunda coisa absolutamente importante nesse texto, né, que vai te levar a entender, a alcançar a corrida, a melhor corrida de Deus para você fixe os seus olhos no ponto certo. A primeira coisa é corra a carreira que Deus tem para você, se livre do embaraço. Segunda coisa, fixe os olhos no ponto certo. Olha o que o escritor aos Hebreus coloca aqui no capítulo 12, versículo 2. Ele diz: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. E aí ele diz 3 coisas importantes sobre isso aqui. Ele diz, primeiro, por que eu preciso olhar para Jesus? Por que a minha fé precisa começar nele e ser aperfeiçoada nele? Primeiro, porque ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse.
Muitas vezes as dificuldades no projeto de Deus para a nossa vida, as dificuldades da nossa missão, nos fazem desistir. Né? Quando você entende que Deus tem um projeto para a sua vida, que Deus tem um chamado para você, quando você entende isso, você se lança nisso. Mas isso não significa que você não vai enfrentar dificuldades. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Irmãos, olha, uma das propagandas mais enganosas que se pode fazer a respeito da fé em Cristo, ou de qualquer outra coisa, é a ideia de que, na hora em que você encontrar Jesus, você nunca mais vai ter problemas. Tem em alguns lugares aí que está escrito assim, né, pare de sofrer. Irmãos, enquanto você for vivo, você vai enfrentar dificuldades. Enquanto você for vivo, você vai sofrer o impacto das coisas dessa vida. Mas quando você entende que você está caminhando para atingir um objetivo, as dificuldades da vida não fazem você desistir. Por que você tem que olhar para Jesus? Né? Fixar os olhos em Jesus. Porque quando você fixa os olhos em Jesus, você vê o prêmio da sua vitória lá no final. Você não fica parado pelas dificuldades da vida. Tem muitas pessoas que estão parando, que estão diminuindo o ritmo, que estão tentando usar qualquer tipo de subterfúgio, porque ao invés de ela olhar para aquele onde a fé começa e que aperfeiçoa a fé, elas estão olhando para as suas dificuldades e para os seus problemas, não é? Para a complexidade, para o tamanho do problema que ela está enfrentando. Olha para Jesus, onde a fé começa e onde a fé é aperfeiçoada, para você ir até o final. E o texto diz ainda, o escritor diz que, pelo contrário, Jesus não desistiu. Por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. Nós precisamos fazer uma avaliação, pesar o que está diante de nós hoje, né? O que nós temos diante de nós hoje e a recompensa final que nós receberemos lá no final. Por que Jesus não desistiu? Porque em todo o tempo e no meio das suas dificuldades, Jesus estava vendo o resultado final de tudo aquilo que ele fizesse. Querido, você não vive para o hoje, você não vive para esse momento, você vive para alcançar a eternidade. Então, a dor do momento não pode sufocar as promessas que Deus deu a você, se você for vitorioso. Quando você lê os capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse, a mensagem é interessante. Jesus está mandando João escrever para 7 igrejas que existem na Ásia, hoje na Turquia. Né? E em todas elas, Jesus conversa com as igrejas, Jesus fala das dificuldades que eles estão enfrentando. Né? Jesus enumera as obras daquelas pessoas, né, o que eles estão fazendo, as dificuldades que eles estão enfrentando, e ele termina dizendo o seguinte: ao vencedor, ao que vencer, o Espírito Santo fala com quem está disposto a ir até o fim e vencer. A sua dificuldade do momento, a dor do seu momento, não deixa que isso leve você a desistir, mas olha para a recompensa que Deus tem preparado para você. Caminhe vendo o invisível e você vai experimentar o melhor de Deus para a sua vida. E o texto diz, e ele agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Olha, querido, existe um antes, ou um começo, existe um começo, existe o caminho que você tem que percorrer e a recompensa final que Deus tem preparado para você. É assim a vida cristã. Isso é nos apresentado desde o começo. Jesus diz, lutem para entrar pela porta estreita. Então, você tem a porta, você tem que passar pela porta. Mas depois que você passa pela porta, você entra no caminho. E quando você conclui o seu caminho, quando você chega no final, você alcança a vitória que Deus tem preparado para você. Então, conserve os seus olhos fixos
em Jesus. Não olhe para a sua dor do momento, mas olhe para a vitória que Ele tem dado a você. Não olhe para a dificuldade do momento, mas olhe para as promessas que Deus tem para você, porque Ele tem promessas maravilhosas para a sua vida. E a última coisa que eu quero dizer para você hoje, a primeira foi, corra a sua carreira. A segunda, fixe os olhos no lugar certo. E a terceira é, vá até o fim. No versículo 3, o escritor aos Hebreus diz, portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Eu queria fazer uma outra citação do apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas. Ele diz, não se engane, no capítulo 6, a partir do versículo 7, Paulo diz, olha, não se engane, ninguém pode zombar de Deus. Tudo que o homem semear, isso ele também vai colher. Né? Então, portanto, não desista de fazer o bem, porque a seu tempo, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós colheremos se não desanimarmos. Então, sempre que você tiver a oportunidade, faça o bem a todas as pessoas, mas principalmente aos da família na fé. Deixa eu dizer uma coisa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Como é que nós vamos até o fim? Eu quero trazer 3 coisas que são absolutamente importantes para você ir até o fim na sua jornada, né? Para você não desistir no meio do caminho. Jesus deixou muito claro para nós o que significa felicidade. Ele diz, bem-aventurado. No Sermão da Montanha, ele cita, né, as bem-aventuranças, e ele diz, bem-aventurado, feliz é quem? Né? Você quer ser feliz? Quem é que não quer ser feliz? Né? Todos nós queremos encontrar a alegria e a felicidade e a resposta de Deus. Mas você precisa entender que a felicidade ela não é um fim em si mesmo. A felicidade ela é um subproduto, ela é um resultado da maneira como você vive a sua vida. Felicidade não é resultado daquilo que você tem. Felicidade é resultado, não é, de você viver para o propósito de Deus na sua vida. É por isso que, quando você olha para Jesus, para os padrões de hoje, né, do mundo de hoje, do nosso mundo moderno, Jesus seria um fracassado. Você imagina um homem que morre aos 33 anos de vida. Jesus morreu aos 33 anos. Né? Ele não tinha um grande patrimônio, ele não tinha uma gorda conta bancária, ele, apesar de ter uma profissão muito bem reconhecida na época, Jesus não era proprietário dos seus meios de produção, né? Ele era extremamente vulnerável no sentido, ele não deixou dívida, né? Mas ele era extremamente vulnerável nesse sentido. Jesus não sabia como ia pagar as contas, ele não tinha uma ideia clara de como é que ele ia pagar as contas dele. Você lembra quando Pedro foi a Jesus, né? Porque os fiscais, os cobradores de impostos, encontraram com Pedro e perguntaram para ele, o seu mestre, você e o seu mestre, vocês não vão pagar o imposto não, é? E Pedro disse, não, claro que ele vai pagar. Agora, claro que ele vai pagar sem saber como. E aí Pedro vai até Jesus e diz, Jesus, olha, os cobradores dos impostos estão aí. E, gente, Jesus não tinha dinheiro. Jesus não tinha como pagar. E Jesus diz a Pedro, olha o que Jesus diz a Pedro. Jesus diz, vai no mar, lança o anzol, você vai pegar um peixe, né? Quando você pegar esse peixe, você vai abrir a boca dele e dentro tem um estáter. Aí você paga o meu imposto e o seu. Quer dizer, esse cara, esse homem, esse Jesus, era infeliz? Você acha que Jesus foi infeliz? Claro que ele não foi. Você pode dizer que Jesus era um fracassado para os padrões modernos, né? Pelo que as pessoas querem conquistar, isso não é um sinônimo de sucesso. Mas o que é realmente o sucesso? O que significa realmente ser bem-sucedido? O mundo avalia o nosso sucesso pelo número de pessoas a quem nos servem.
não é? Ou pelo número de coisas que nós acumulamos. Jesus deixa de forma muito clara a ideia de que sucesso não está baseado no número de pessoas que servem a você, mas está baseado no número de pessoas a quem você serve. Ele diz de forma muito clara: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir os homens e dar a minha vida por eles. Ser feliz no reino de Deus é você se nivelar aos mais fracos para poder atender à necessidade deles. Ser feliz no reino de Deus é você dedicar a sua vida por uma causa que é maior do que você. Não é viver para acumular as coisas. Eu recebi alguns e-mails esses dias aí, né, de promessas mirabolantes. Claro que eu quero pagar minhas contas, graças a Deus, não estou com grandes dívidas. Né? Claro que eu quero minhas contas pagas, eu quero estabilidade financeira. Mas essas coisas, elas são resultado da vida que Deus me chamou para viver e que Ele me faz viver todos os dias. E quando eu vivo nessa dependência de Deus, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, Ele supre cada uma das minhas necessidades. E isso traz uma paz imensa e uma alegria imensa ao meu coração. Sabe o que significa de verdade ser feliz? O que significa ir até o fim? É não ter vergonha de fazer as coisas que Jesus fez. E eu preciso olhar para aquilo que Jesus fez e começar a fazer as coisas que Jesus fez. A Bíblia diz que Jesus deixou a glória dele no céu, né? E ele se tornou servo, ele se tornou obediente e ele deu a vida para destruir, para desfazer as obras do diabo. Ele diz, mais de uma vez, eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. Ele vestiu, junto com os discípulos, ele estava numa reunião com os discípulos uma vez, ele pegou uma toalha e foi fazer o trabalho do servo. Ele foi lavar os pés dos discípulos. Ele entrou em Jerusalém num jumento emprestado. No entanto, ele nos desafiou a termos a coragem de fazer aquilo que ele fez. Jesus viveu para cumprir um propósito de Deus. Quando Jesus ia a um lugar, não era pelo lucro que ele podia ter e ir àquele lugar. Era pelas almas que ele podia alcançar indo àquele lugar. Né? Eu não estou dizendo que você não possa sonhar em ter coisas. Mas de que adianta viver para acumular tesouros na terra, onde o ladrão rouba, onde a ferrugem destrói e onde a traça consome, e nunca juntar tesouros nos céus, na eternidade, não viver para a eternidade, ir até o fim, querido, é entender que a vida não acaba com a morte. Nós somos criados para sermos eternos, e Deus nos desafia a viver para a eternidade, né? Tudo que você tem, os imóveis que você puder comprar, o dinheiro que você acumular no banco, eles não vão caber dentro do seu caixão. Mas na eternidade, nós nos apresentaremos diante do Senhor e vamos poder dizer que vivemos para o propósito para o qual Ele nos chamou. Todo conhecimento, Jesus nos ensina isso, todo conhecimento precisa ser colocado em evidência de forma prática. Quando Deus chamou Abraão, há milhares de anos atrás, 2000 anos antes de Cristo, Deus chamou Abraão, Deus disse: Abraão, eu vou te abençoar. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei, eu vou abençoar grandemente a você, eu vou te multiplicar. E Deus disse para ele: seja uma bênção. Abraão, é interessante que Deus diz: eu vou abençoar Abraão. Quando você olha para Abraão, gente, qual é a bênção que Abraão precisa? Abraão é rico, bem casado, muitos bens, muitos servos. Qual é a bênção que ele precisa? Ele precisa aprender, a bênção que ele precisa é a bênção de aprender a ser bênção para os outros. Abraão se tornou bênção para milhões de pessoas, em todas as épocas. Deus está chamando você para que você também seja uma bênção. Deus quer responder a sua oração. Ele quer aquilo que você acha que precisa hoje.
faz parte do projeto de Deus para derramar sobre a sua vida. Mas quando você abraça o projeto dele, olha para Jesus, não desiste de continuar a sua caminhada, você vai até o fim para conquistar tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, o chamado dele para você. Não desista de caminhar com Jesus, não desista dos aspectos importantes da sua fé, não deixe de olhar para ele, não pare porque você foi traído, porque uma catástrofe se abateu sobre você, ou por causa das perdas da vida. Não pare, continue caminhando. O Senhor Jesus tem uma recompensa para você, amém? Eu queria que você aí onde você está, você pudesse ficar de pé, nós vamos orar agora, né? Então aí onde você está, por favor, fica de pé. Você que está em casa, também você pode, se você ainda não conhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você pode fazer uma oração de entrega e entregar a sua vida para Ele. Vamos curvar nossas cabeças agora e colocar o nosso coração diante do Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra, pela unção do Teu Espírito em nós, pela graça derramada sobre nós. Nos ajude, Senhor, a olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós somos chamados para alcançar a vitória total em todas as áreas da nossa vida. E eu quero louvar o Teu nome, Senhor, pela oportunidade que nós temos de viver isso em Ti. Senhor, que os nossos olhos não se desviem, que nós não deixemos de olhar para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Nele a nossa fé começa, nele a nossa fé é aperfeiçoada. Que a nossa fé seja fortalecida em Ti, pelo poder da Tua palavra. Eu abençoo os Teus filhos e filhas que estão conosco agora nesse culto. Eu peço que a Tua mão esteja sobre eles e que Teu Espírito possa ter falado de forma poderosa a vida de cada um deles. Pai, é em nome de Jesus que nós pedimos isso a Ti agora, pelo poder da Tua palavra, e renovamos a nossa fé em Ti, na unção do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, que você receba a cura de Deus sobre a sua vida, que você receba a cura de Deus sobre a sua história, que você receba a renovação espiritual sobre você, que você tenha uma semana poderosa, abençoada, né? E que você possa ser bênção na vida de muitas pessoas. Ao longo dessa semana estaremos juntos nas nossas reuniões de discipulado, nas nossas células. A nossa igreja aqui na França tem uma reunião de oração diária, né? E você pode enviar o seu pedido de oração. Escreve aí no chat o que é que você gostaria que nós estivéssemos orando por você ao longo dessa semana, e nós estaremos orando, tá bom? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Deus abençoe.